Bom, meu nome é Romils, estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre os dois arrebatamentos. Quem me acompanha no YouTube aí tem visto que eu tenho ensinado que haverá dois arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. O arrebatamento que ocorre antes da tribulação é o arrebatamento da igreja fiel. E o arrebatamento que ocorre depois da tribulação é o arrebatamento da igreja infiel. Ela vai passar pela tribulação para ela se tornar fiel ao noivo, a Yahushua Mashiach. Então eu quero falar sobre esses dois arrebatamentos. E eu mostrei no Velho Testamento que a igreja fiel, ela é representada pela colheita da cevada. A cevada era colhida antes do trigo. E eu mostrei que a colheita do trigo ali representa a igreja infiel, que vai ser arrebatada, que vai ser colhida no final da tribulação. Então tem essas duas questões, tem a questão da cevada e a questão do trigo. Tem a questão da igreja fiel e da igreja infiel. A cevada, ela acontece, a colheita dela acontece na época da primavera, entre o mês de Nissan e o mês de Iyar, ou seja, entre março e abril. E a colheita do trigo, ela acontece entre maio e junho. Então, meus irmãos, eu quero voltar a falar sobre esses dois arrebatamentos. E a questão agora, meus irmãos, não é questão de probabilidade, não é questão de possibilidade, não. A questão agora, meus irmãos, é a seguinte: o arrebatamento, ele vai acontecer. Por quê? Porque é uma promessa do Eterno. E eu vou mostrar dentro das Escrituras para os irmãos que esses dois arrebatamentos, eles têm data marcada para acontecer. Um vai acontecer em um ano e o outro vai acontecer em outro ano. E o primeiro arrebatamento, meus irmãos, ele tem a data marcada até do mês em que ele vai acontecer. Um arrebatamento vai acontecer em 2021, o outro arrebatamento vai acontecer em 2028. Eu vou estar mostrando isso dentro das Escrituras para os irmãos. Só que antes de eu mostrar isso para os irmãos, eu quero trazer para os irmãos o seguinte. Eu mostrei para os irmãos que o primeiro arrebatamento ele tem que acontecer na primavera. Por quê? Porque está registrado no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 13. Passou-se o inverno, passou-se a chuva, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Ali é o noivo falando para a noiva. É Yahushua falando para a sua noiva que o arrebatamento dela vai acontecer na primavera. Primavera da onde, amigos? Primavera do Brasil? Primavera dos Estados Unidos? Não, primavera de Israel. Por quê? Porque Israel é o relógio que marca a volta de Yahushua nas nuvens. E Israel é o relógio que marca o acontecimento do primeiro arrebatamento e do segundo arrebatamento. Israel é o relógio de tudo. Então, está falando-se da primavera que acontece lá em Israel, entre o mês de março e entre o mês de abril. Entre março e abril. Então, veja bem, meus irmãos. Eu vou começar esse estudo falando sobre a parábola da figueira novamente. Eu mostrei para os irmãos que a parábola da figueira, ela é o relógio que marca a volta de Yahushua. Por quê? Porque Israel virou um país, virou um estado, virou uma nação em 1948, no dia 14 de maio. Ali começou-se o tempo do fim. O tempo do fim que está registrado em Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel queria saber a época do fim dos tempos. O Eterno falou para ele: não, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. A ciência começou a se multiplicar a partir de 1948 para cá. Foi ali que surgiu toda essa tecnologia que nós temos aí hoje. Celulares, computador, avião de guerra, tudo que apareceu na Terra aí. A tecnologia avançou mesmo, foi de 1948 para cá. Por quê? Porque em 1948 começou-se o tempo do fim. Começou-se o tempo da última geração que Yahushua fala no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 28 em diante. Então veja bem, meus irmãos. Eu quero voltar a falar sobre a parábola da figueira, porque através dela nós temos a data do primeiro arrebatamento e do segundo arrebatamento. Então vou estar lendo aqui. Eu quero estar lendo Lucas, capítulo 21, versículo 29 em diante. Não vou estar pegando o livro de Mateus para falar sobre a parábola da figueira, porque Mateus também fala da parábola da figueira e Marcos também fala. Porém, Mateus e Marcos estão cheios de fermentos, como eu mostrei para os irmãos lá. Mateus lá termina dizendo: ninguém sabe o dia e nem a hora. Lucas não. Lucas não tem esse versículo. Por quê? Porque se entende que esse versículo foi um fermento colocado pela Igreja Católica. É uma heresia. Ele não consta no livro de Mateus, já é justamente por causa disso. Então vamos lá, meus irmãos. Aqui diz assim:
Lucas 21, versículo 29. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira, algumas traduções vai dizer assim, observai a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando vistes essas coisas acontecerem, sabeis que o reino do Criador está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. E Yahshua está dizendo assim, ó, quem vê a figueira brotar, quem vê Israel virar um país, essa é a última geração. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê, irmãos? Tudo que ele falou nos versículos anteriores, no versículo 25 em diante aqui, ó. Ele falou, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra. As nações estarão em angústia, inquietas por causa do bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo, na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então Yahshua falou assim, ó, a geração que vê todas essas coisas acontecer não vai passar. Qual as coisas, meus? Terremotos, epidemias, praga, tudo isso tem que acontecer. Mas tudo isso tem que acontecer dentro de quanto tempo, Romeus? Dentro de 80 anos. Por quê, meus irmãos? Porque no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, diz que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então, terremotos, epidemias, pragas, inclusive Yahshua voltando nas nuvens com grande poder e glória, tudo isso tem que acontecer dentro de 80 anos. O salmista foi inspirado pelo Eterno ali e ele escreveu que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Quando Moisés escreveu esses salmos, isso foi há 3.000 anos atrás. Na época Moisés morreu com 120 anos, porém o Eterno inspirou ele para escrever lá, ó, escreve aí que no final dos tempos aí, a duração de vida de um homem será de 70 a 80 anos. Hoje o IBGE confirma isso para nós. O IBGE nos mostra que a duração de vida de um homem é de 73 anos e da mulher é de 80. Mostrando para vocês aí que esses salmos foi registrado para a nossa era, para a nossa época. Ele foi inspirado para mostrar para nós que a nossa geração é a última geração. É a geração que vai ver Yahshua voltando nas nuvens. Vai ver Yahshua voltando nas nuvens. Então veja bem, meus irmãos. O que eu quero trazer para os irmãos agora? Eu quero pegar essa parte dos Salmos 90 e quero mostrar para os irmãos que ele está falando da tribulação. Então veja bem, meus irmãos, antes de eu mostrar para os irmãos a data dos dois arrebatamentos, primeiro eu quero mostrar para os irmãos que o Salmos 90, versículo 10 em diante, ele está se referindo ao período da tribulação. O período da tribulação ele vai durar 7 anos. Porém, eu quero mostrar para os irmãos que o Salmos 90, versículo 10 em diante, ele está falando desse período, o período da tribulação. A igreja infiel e os judeus, os ialdins, eles vão passar pelo período da tribulação. Esse período vai durar 7 anos. Porém, os Salmos 90, versículo 10 em diante, está falando da tribulação que os judeus vão passar por ela nessa terra. Então, veja bem, meus irmãos, eu vou estar lendo aqui os Salmos 90, versículo 10 em diante, diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Aqui o salmista está nos mostrando que o tempo de uma geração ela é de 70 a 80 anos. É interessante, meus irmãos, que quando Moisés escreveu esses salmos, ele escreveu ele há mais de 3.000 anos atrás. E Moisés ele viveu 120 anos. Porém o Eterno mandou ele inspirado pelo Eterno, o Eterno orientou ele para escrever dessa forma: ó Moisés, escreva aí que o tempo do fim, o tempo da última geração vai ser de 70 a 80 anos. E esses salmos é tremendo, porque hoje o IBGE hoje mostra isso para nós. Hoje a média de vida de um homem é de 73 anos e a média de vida de uma mulher é de 80 anos. Então esses salmos aqui, ele foi escrito para a nossa geração. A nossa geração é a geração do tempo do fim. E ele se refere também à tribulação. Olha o que fala aqui agora o versículo 11. Quem conhece a força de tua ira e temendo te conhece teu furor? Aí ó, já está falando da ira do Eterno. A ira do Eterno ela vai começar a cair sobre essa terra na tribulação. Agora o que diz assim? O 12, ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta, Iau, até quando?
tem piedade dos teus servos, está falando da volta do Eterno. Porém, o Eterno não vai voltar nessa terra porque ele não pode vir aqui que o sol ofusca perante ele. Então, quando eles dizem assim, volta Yau, é porque o Eterno vai voltar na pessoa do seu filho. Yahshua vai descer nas nuvens do céu com grande poder e glória. Ele vai descer através do poder do Eterno. Então, aqui ele está pedindo a volta do Mashiach. Então, agora veja bem, meus irmãos. O versículo 14 diz assim, sacia-nos com teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e os anos em que vimos a desgraça. Os judeus estão falando assim, alegra-nos pelos dias em que nos castigaste. Que dias? Os 7 anos de tribulação. E os anos em que vimos a desgraça. Então eles vão passar por uma grande desgraça nessa terra, vai passar pela tribulação. Vou pegar uma tradução que eu tenho aqui, ó, que eu ganhei de presente de um irmão lá de São Paulo, e vou estar lendo para os irmãos ver o quanto essa tradução traz a questão aqui, ó. Olha o nome dessa Bíblia, Bíblia Judaica Completa. Então vou trazer aqui para os irmãos os Salmos 90, versículo 10. Então essa tradução aqui, meus irmãos, ela diz assim, ó, que nossa alegria dure tanto tempo quanto nos fizesse sofrer, por tantos anos quantos experimentamos a tribulação. Ela traduz assim, ó, tribulação, mostrando então que os Salmos 90, versículo 10 em diante, está falando que os judeus, que os ialdins vão passar por um período de tribulação na terra. A Bíblia de Jerusalém fala, vão passar por um período de desgraça na terra. Então veja bem, meus irmãos, os Salmos 90, versículo 10 em diante, está falando da tribulação que a igreja infiel e os ialdins vão passar nessa terra. Então agora que ficou provado que os Salmos 90, versículo 10, está se referindo à nossa geração, eu vou trazer agora para os irmãos a data dos 2 arrebatamentos. Ok, meus irmãos? Vou trazer a data dos 2 arrebatamentos agora para os irmãos. Então veja bem, meus irmãos, o primeiro arrebatamento, ele vai acontecer agora em 2021. O segundo arrebatamento, ele vai acontecer em 2028. Você pode me perguntar, Romilson, como é que nós podemos saber disso? Eu vou estar mostrando a revelação do Eterno para você aqui e você vai entender. Eu mostrei para vocês que o Salmos 90 está falando do período da tribulação, está falando do período do tempo do fim dessa era, meus irmãos. Não é do fim do mundo não, do fim dessa era. Por quê? Porque quando acabar essa era em 2028, começa a era do reino, e Yahshua vai estabelecer a era do reino. Então quando eu falo o tempo do fim, eu estou falando do fim dessa era. Então o primeiro arrebatamento ele vai acontecer em 2021. O segundo arrebatamento ele vai acontecer em 2028. Aí você vai me perguntar, Romilson, como é que eu posso saber disso? O Eterno nos deu a revelação, meu irmão. Veja bem, meus irmãos. O arrebatamento ele não poderia ter acontecido em 2018. Ele não poderia ter acontecido em 2019. Ele não poderia ter acontecido em 2020. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, meus irmãos, eu não teria dado a suposta data do arrebatamento para 2017, eu não teria dado a suposta data para o arrebatamento acontecer em 2020, como eu mostrei lá. Se eu tivesse visto o que o Eterno me mostrou esse ano agora, meus irmãos, eu não teria lançado aqueles vídeos lá atrás. Mas a revelação do Eterno, ela vem aos poucos. O Eterno vai revelando para nós aos poucos. Veja bem, meus irmãos. No ano de 2018, Israel completou os 70 anos. Ali não poderia acontecer um arrebatamento. Por quê, Romilson? Porque vai acontecer um arrebatamento no final dos 80 anos de Israel. No final da tribulação vai acontecer um arrebatamento. Então, o arrebatamento não poderia ter acontecido em 2018. Por quê? Porque Israel ali está completando 70 anos. O arrebatamento não podia acontecer quando Israel completou 71 anos em 2019. O arrebatamento não poderia acontecer em 2020. Por quê? Porque Israel estava completando ali 72 anos e não 73 anos. O arrebatamento tem que acontecer no ano 73 do aniversário de Israel. Israel completando 73 anos, ali acontece o primeiro arrebatamento. E quando Israel completar 80 anos, acontece o segundo arrebatamento. Então vou mostrar isso para os irmãos agora. Salmos 90, versículo 10 diz assim: 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa, e nós voamos. Aqui está falando do segundo arrebatamento. Aqui está falando do arrebatamento do trigo,
que acontece quando Israel completar 80 anos. Então, meus irmãos, quando Israel completar 80 anos, ali é o final da tribulação, ali vai acontecer o segundo arrebatamento. Então, por que o arrebatamento não poderia acontecer em 2018, meus? Porque em 2018, Israel estava completando 70 anos. De 70 anos para 80 anos, tem-se 10 anos, tem 10 anos. E aí, meus irmãos, o arrebatamento então não poderia acontecer ali, por quê? Porque são só 7 anos de tribulação, não é 10 anos de tribulação, é 7 anos de tribulação. Então o arrebatamento não poderia acontecer quando Israel completou 71 anos em 2019, não poderia acontecer em 2020, quando Israel completou 72 anos. Por quê, meus irmãos? Porque ainda estava faltando 8 anos para Israel chegar nos 80 anos. Então veja bem, meus irmãos, o primeiro arrebatamento, ele acontece quando Israel completa 73 anos. E aí, meus irmãos, aí fica faltando mais 7 anos da tribulação. Quando Israel completa 80 anos, acontece o segundo arrebatamento. Qual o segundo arrebatamento? Que está registrado no livro de Salmos 90, versículo 10. Diz assim, ó, então nós voamos. Uma geração é de 70 a 80 anos. Depois nós voamos. Tem uma tradução que traduz assim, depois nós voamos para fora. Para fora de onde, meus irmãos? Para fora da terra. Então agora está provado com A mais B, que o arrebatamento, ele tem que acontecer, o primeiro arrebatamento tem que acontecer em 2021. E o segundo em 2028, quando Israel completar 80 anos. Olha como é que está nessa tradução aqui, meus irmãos. Vou ler para vocês nessa traduçãozinha antiga aqui, ó. Ela diz assim, os dias da nossa vida são ao todo uns 70 anos, e nos mais robustos 80 anos. Aliás, os dias da nossa vida são ao todo uns 70 anos, e nos mais robustos 80 anos. E o que passa destes não é mais que trabalho e dor, porque então sobrevém a fraqueza e nós somos arrebatados. Vou colocar na tela aí a tradução para vocês verem. E nós somos arrebatados. Está falando do segundo arrebatamento, o arrebatamento do trigo, que acontece no final dos 80 anos, no final da tribulação. Então os irmãos puderam ver que quando Israel completar 80 anos, vai acontecer um arrebatamento. Os irmãos viram isso nessa traduçãozinha aqui, ó. As outras diz, nós voamos. Algumas diz, nós voamos para fora. Essa aqui diz, nós seremos arrebatados. Está falando de quê, Romilson? Está falando do segundo arrebatamento. Está falando do arrebatamento do trigo, da igreja que passou pela tribulação. Ela vai ser arrebatada quando Israel completar 80 anos. Aqui no Brasil, nós estaremos no calendário de 2028. Vai estar comemorando-se o ano de 2028. Então, no ano de 2028, vai ter o segundo arrebatamento. Israel vai estar comemorando quantos anos? 80 anos. Aí você pode me perguntar, Romilson, então como é que nós vamos saber quando é que vai acontecer o primeiro arrebatamento? O arrebatamento da igreja fiel. É só você voltar 7 anos para trás. É quando Israel estiver comemorando 73 anos. E vai ser agora, dia 26 para o dia 27 de abril, Israel vai estar completando 73 anos. Então o primeiro arrebatamento ele acontece no ano de 2021. Quando, Romilson? Tudo mostra que é agora, dia 26 para o dia 27 de abril, quando Israel vai estar completando 73 anos. Por quê? Porque ali acontece o primeiro arrebatamento, passa-se 7 anos, Israel vai estar comemorando 80 anos, ali acontece o segundo arrebatamento. Então o Salmos 90, versículo 10, nos mostra a data dos dois arrebatamentos. Um acontecendo agora, dia 26 para o dia 27 de abril, com Israel comemorando 73 anos, passa-se mais 7 anos. No final, quando Israel completar 80 anos, ali acontece o segundo arrebatamento. É isso que está registrado aqui. Não é coisa da minha cabeça, é aqui que está registrado. Isso aqui é revelação do Eterno para aqueles que vão subir no primeiro arrebatamento, para o filho varão. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, diz assim, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então veja bem, meus irmãos, o Eterno, ele nos mostrou toda essa revelação. O Eterno nos mostra o ano em que vai acontecer o primeiro arrebatamento. Ele nos mostra o mês e ele nos mostra quando é que vai acontecer o segundo arrebatamento. O arrebatamento do trigo, a colheita do trigo, que ocorre quando Israel completa 80 anos, ou seja, em 2028. E da agora para frente, meus irmãos, eu quero dar ênfase ao dia 26 e 27 de abril. Por quê, meus irmãos? Porque dia 26 e 27 de abril, Israel vai estar completando 73 anos no prego. Aí vai estar faltando só mais 7 para nós chegarmos nos 80 anos, que está registrado no Salmos 90, versículo 10. Então, dia 26 para o dia 27 de abril, Israel vai estar comemorando aniversário. E então eu quero estar falando sobre isso. Eu quero estar usando Enoque para mostrar essa data para os irmãos novamente. Então veja bem, meus irmãos,
Por que eu estou falando de Enoque? Porque Enoque, ele é um tipo da igreja fiel. Ele é um tipo da igreja fiel que não vai passar pelo juízo do eterno, pela tribulação. Ele é um tipo do filho varão do Apocalipse 12, versículo 5, que vai ser arrebatado antes da tribulação. Então veja bem, meus irmãos, Enoque, ele viveu 365 anos. Isso é uma revelação que o Eterno deu para nós agora nesses últimos dias. Enoque viveu 365 anos. E esses 365 anos de Enoque levou ele até o seu arrebatamento. E Enoque, ele é um tipo da igreja fiel, que não vai passar pela tribulação. Por isso que eu estou pegando Enoque. Então veja bem, meus irmãos, olha o que o Eterno mostrou para nós. O Eterno nos mostrou o seguinte: pega os anos de Enoque e transformam em dias. E você vai ter um ano solar. Você vai ter um ano solar de 365 dias. Então, quando eu pego 14 de maio de 1948, que foi quando Israel virou uma nação e Yahshua disse que essa geração não vai passar. Quando eu pego essa data, 14 de maio de 1948, e calculo ali os anos agora sendo só de 365 dias e não de 366. Por quê? Porque existem os anos bissexto. De 1948 até 2020 nós temos 18 anos bissexto. 18 anos bissexto são anos de 366 dias. Então nós temos 18 anos bissexto, nós temos 18 dias a mais no calendário. Então quando eu pego 14 de maio de 1948 e tiro os anos bissexto, eu chego no dia 26 para o dia 27 de abril, agora de 2021. E aí o que tem no dia 26 para o dia 27 de abril, Romeus? Israel está comemorando 73 anos no prego. E esse dia vai ser o quê, Romeus? Vai ser Páscoa lá em Israel, é a segunda Páscoa. E como eu mostrei para os irmãos no vídeo anterior aí, a primeira Páscoa ela não é para os estrangeiros, ela não é para os gentios. Isso está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 43. A primeira Páscoa não é para os estrangeiros. Porém, lá em Israel comemora-se duas Páscoas, uma em um mês e a outra no outro mês. Um é comemorado no mês de Nissan, o mês de Abib, e a outra é comemorada no mês de Iá. Uma no mês, a outra no outro mês. Então veja bem, meus irmãos, a segunda Páscoa, essa é para nós. A primeira não, a primeira é só para Israel. Se eu tivesse visto isso aí há algum tempo atrás, aí, eu nem teria lançado aqueles vídeos lá, mostrando a questão da primeira Páscoa sendo para nós. Não, hoje nós entendemos claramente que a segunda Páscoa é que é a nossa. Aonde está isso, meus? No livro de Números, capítulo 9, versículo 11 em diante, nos mostra que a segunda Páscoa ela é para os estrangeiros. E no livro também de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 25, nos mostra que a segunda Páscoa, a Páscoa que ocorre no segundo mês, é que é a nossa Páscoa. Então veja bem, meus irmãos, dia 26 para o dia 27 de abril, está iniciando a segunda Páscoa lá em Israel. E vai ser o quê? Vai ser lua cheia. E não vai ser somente lua cheia, vai ser super lua. Então tudo nos mostra que o arrebatamento vai acontecer aí. Por quê? Porque Enoque nos leva até essa data. Enoque nos leva até essa data. E os 365 anos de Enoque levou ele até o seu arrebatamento. Então quando nós pegamos Enoque ali, os seus anos, e transformamos eles em dias solares, isso nos levará até o nosso arrebatamento, até o arrebatamento da igreja fiel. Por quê? Porque ela é uma tipologia de Enoque. Tá entendendo, meus irmãos? Então tudo isso é revelação do Eterno, revelação que o Eterno deu para nós. E nesse dia, meus irmãos, 26 para o dia 27 de abril, vai ser lua cheia. O que eu falei para os irmãos? Lá está registrado o quê? Toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Cantares 6, versículo 10 diz: quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Então, meus irmãos, está falando do arrebatamento da igreja fiel, da igreja gloriosa, que está subindo para encontrar o noivo. Entendeu, meus irmãos? Então essa questão, ela é tremenda. E vai ser o quê? Vai ser super lua. A lua vai estar na sua plenitude máxima. É quando a lua está mais próxima da terra e ela parece maior. Então, meus irmãos, essa é a data. E vai ser lua rosa. Essa cor rosa, ela está relacionada com a rosa de Saron, que está registrada lá no livro de Cantares. Então vai ser uma lua, vai ser lua cheia e vai ser super lua e vai ser lua rosa. A cor rosa está relacionada com casamento. Tudo está mostrando que vai ser o casamento da igreja fiel com o noivo, com Yahshua, com o Machia. Então, meus irmãos,
Fica atento aí agora, porque tudo nos mostra que essa data não vai passar, meus irmãos. O Eterno está trazendo para nós todas essas revelações. Então agora, meus irmãos, não é questão de possibilidade, de probabilidade, é questão de fé agora. Basta nós crermos na palavra do Eterno, porque tudo foi estrinchado, tudo foi aberto diante dos nossos olhos. O Eterno tirou todos os selos. E eu quero trazer para os irmãos aqui o seguinte: quem é que vai subir nesse arrebatamento? Aqueles que conhecem o nome do Eterno, Iau, e o nome do seu filho, Iauxa. Por quê? Porque no livro de Salmos 91, versículo 14, o Eterno disse assim, ó, porque ele conhece o meu nome, eu o livrarei e o colocarei em um lugar seguro. Tem que conhecer o nome do Eterno para subir nesse arrebatamento. Tem que conhecer o nome de Iauxa. Por isso que lá no livro de Joel, capítulo 2, diz assim, todo aquele que invocar o nome de Iau será salvo. Tem que conhecer o nome do Eterno, tem que estar em consagração, em jejum, em oração. Tem que estar na base da unidade, unido com todos os irmãos que estão na mesma fé, pregando o mesmo evangelho, no mesmo espírito, entendeu, meus irmãos? Só assim você será arrebatado, meus irmãos. O Eterno mostrou tudo isso para nós, meus irmãos. Agora basta nós crermos e termos fé e aguardar, meus irmãos. Espero que vocês entenderem esse estudo então. Fica na graça e na paz do Eterno. Os Salmos 90, versículo 10 em diante diz assim, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso, nós voamos para fora. Está falando do segundo arrebatamento, mas nós não queremos participar do segundo. Nós queremos o primeiro arrebatamento que está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Esse arrebatamento acontece 7 anos antes de Israel completar os 80 anos, que vai ser agora dia 26 para o dia 27 de abril. Espero que você entendeu essa mensagem, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno.